Hoje eu quero falar sobre o tema, porém, em outro texto, que está em Josué capítulo 14. Josué 14, hoje é o encerramento. Assim como todas as noites aqui, Deus falou, através da palavra, através dos louvores, através dos testemunhos, através da manifestação do Espírito Santo. Eu tenho certeza que esta noite, nesse encerramento, Jesus preparou algo para você também. Não porque o pregador tem algum mérito, ou porque eu tenho alguma coisa excepcional, de forma alguma. Sou vaso como você. Agora, o dono da mensagem é Ele, e Ele não erra o endereço. E eu tenho certeza que você é o endereço certo. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Josué 14, quero ler com vocês a partir do versículo 6 até o versículo 11. Os filhos de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, no tocante a mim e a ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para reconhecer a terra. E eu lhe trouxe notícia como o senti no meu coração. E meus irmãos, os que haviam subido comigo, fizeram desfalecer o coração do povo. Mas eu perseverei seguindo o Senhor meu Deus. Então Moisés jurou dizendo: certamente que a terra que pisou o teu pé será para ti e para teus filhos em herança perpétua, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora o versículo 10, olha que coisa maravilhosa. Eis agora o Senhor me fez viver, como Ele disse, esses 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Conservo todo o meu vigor de antes para combater e para ir e para vir. Eu acho que se eu não pregasse aqui só o texto lido, já é uma grande mensagem falada aos nossos corações. E eu estava orando a Deus e pedindo ao Senhor uma palavra que eu pudesse ministrar. E eu sempre gosto muito de ficar muito ligado ao tema, à proposta que a igreja estabelece, porque a escolha de um tema não é aleatória. A escolha de um tema vem junto, vem regado com oração, com entendimento, com a visão que Deus dá ao pastor da igreja e para aquilo que Deus quer fazer. E Deus então colocou no meu coração de pelo menos 5 coisas que nós temos que lembrar em 2017. Nós estamos aqui projetando 2017, removendo os montes, removendo as montanhas, removendo as dificuldades da nossa vida. Poderíamos falar aqui dos montes da incredulidade, dos montes das dificuldades, do monte ou dos montes da infidelidade, tantos montes que poderíamos falar aqui. Mas Deus me fez entender que há pelo menos 5 coisas que nós não podemos esquecer em 2017. A primeira coisa que nós temos que lembrar em 2017, Josué vai dizer isso com muita clareza. Ele tem 85 anos, Calebe,
ele chega para Josué e diz assim: Josué, eu tenho 85 anos, e há 45 anos Deus me deu uma palavra através de Moisés, o seu servo. E era uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra de realização, que naquele momento era um sonho, mas que agora é realidade. E a primeira coisa que Deus deseja que eu e você lembremos em 2017 é que nós não estamos debaixo de uma palavra de maldição. Nós não estamos debaixo de uma palavra de frustração. Nós não estamos debaixo de uma palavra de miséria. Nós não estamos debaixo de uma palavra de destruição moral, emocional ou psicológica. Mas nós estamos debaixo de uma promessa. Eu vou repetir porque você não entendeu. Deus quer que lembremos que estamos debaixo de uma promessa. E eu vou dizer mais uma vez para você não esquecer. Em 2017, haja o que houver, haja a crise que houver, ainda que essa crise econômica e também política permaneça, não se preocupe com isso. A crise vem e um dia ela vai embora, mas o que Deus deseja que eu e você lembremos que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, irmão, eu e você nos alegraremos e exultaremos no Deus da nossa salvação. Estamos debaixo de uma promessa. Diga para quem está ao seu lado: haja o que houver. Haja o que houver, você está debaixo de uma promessa. Esta promessa foi feita no Calvário. Esta promessa foi feita por Jesus. Esta promessa foi ratificada pelo Espírito Santo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O problema é que às vezes nós nos envolvemos tanto com os problemas, que nós ficamos igual aos outros. Às vezes nós nos envolvemos tanto com a corrupção, que nós ficamos igual aos corruptos. Às vezes nós nos familiarizamos tanto com a mentira, que nós ficamos igual aos mentirosos. Às vezes nós nos identificamos tanto com o pecado, que nós parecemos com o pecado. Mas o que Deus deseja, que você levante a sua cabeça, que você estufe o seu peito, apesar da enfermidade, apesar da falta de emprego, apesar das limitações físicas que alguns têm aqui, levante a sua cabeça e lembre-se, você está debaixo de uma promessa. Eu me lembro, aqui mesmo em Brasília, eu tenho 52 anos, eu tinha 34, então quase 20 anos, é isso? Hã? É um 18, né? 18 anos. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos uns 20 anos. Eu morava em Sobradinho, tinha entregue a igreja do Cruzeiro Velho, onde eu fui pastor, morava nos fundos da casa da minha sogra, e eu me lembro que eu fui pregar na igreja do pastor Silas Soares, ali na M Norte, e eu estava muito mal, fisicamente falando. E o pastor Davi, que era um dos coordenadores do evento, foi me buscar, ele era motorista de táxi, e ele disse: pastor Roberto, a mocidade esse ano desprezou os pregadores pentecostais e colocou uma linha de pregadores, todos de igrejas tradicionais,
E nós não estamos acostumados a isso. E o senhor é o único pastor assembleano que vai pregar no nosso congresso. E eu gostaria de pedir ao senhor, para o senhor se deixar, se permitir ser usado por Deus, para Deus fazer o que Ele quer fazer. E eu me lembro que naquela noite Jesus batizou mais de 50 pessoas no Espírito Santo. E tinha um cabeludão, isso ficou muito forte na minha mente, tinha um rapaz bem cabeludo, e eu disse, Jesus, o senhor não vai batizar esse cara não, né? E foi o primeiro que Jesus batizou. Eu não sei se ele continua cabeludo, eu acho que não, porque depois que Jesus encheu ele mudou um pouco o pensamento. Mas interessante que eu terminei de pregar, eu já saí, pedi licença ao pastor Silas, pedi ao Davi, me leve de volta, que eu não estou bem, ânsia de vômito, um peito com dificuldade de respirar, aceleração no meu coração, minha frequência cardíaca aumentou. Enfim, eu fui para casa. No outro dia de manhã, eu fui numa clínica médica chamada Leãozinho, pertinho da minha casa. Eu fui andando, foi uma eternidade para alcançar aquele consultório. O médico me olhou, me avaliou e disse, isso aí é apenas resultado de uma gripe muito forte. Eu voltei para minha casa. Isso de manhã, quando foi à tarde, eu disse, Neide, nós temos um plano de saúde que nos atende em casa, que era a Golden Cross. Pelo amor de Deus, liga, porque eu não estou aguentando. E quando os paramédicos chegaram à minha casa, eles pediram para eu, se eu queria me trocar, porque eu estava com a bermuda e tal, disse, você quer colocar uma calça e tal, porque nós vamos te levar para o hospital. Enquanto eu estava no banheiro, eles disseram para minha esposa, nós não sabemos se vai dar tempo de chegar com seu esposo, porque seu esposo está com uma frequência em 231 por minuto. E o estado dele é gravíssimo. E aí a história é muito comprida, eu não vou entrar nisso, mas a verdade é que eu cheguei no Hospital Brasília, parece que não tem mais esse hospital, ainda tem, né? Hospital Brasília, que é na Lago, exatamente, lá no Lago. Parecia até que eu fazia parte da comissão do Lula, porque eu nunca vi médicos esperar paciente na recepção. Porque da viatura eles comunicaram, e aquela equipe médica me recebeu, me introduziu já para a UTI, e feito alguns procedimentos, e eu não reagia. E depois disso eu fiquei sabendo, não na hora, eles estavam lá fora dizendo para a Neide, a senhora tem filhos? Ela disse, tenho 2, então volte para sua casa, prepare as suas filhas, seu marido vai morrer esta madrugada. Não há absolutamente nada que a gente possa fazer, porque a cardioversão, tudo que a gente tentou aqui, não foi suficiente. A frequência dele não volta ao normal. E agora, quando eles estavam falando isso, Jesus entrou naquela UTI. Apesar de eu não ter visto o Senhor, não tive aquela visão que eu gostaria de ter visto, mas eu ouvi a sua voz. E ele me fez voltar no tempo e ele me disse uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Porque quando eu tinha 17 anos de idade, eu estava num culto de oração, quando Jesus usou um vaso em profecia, e especificamente me falou que eu viajaria os 4 cantos desta nação, e além das fronteiras eu iria pregar a sua palavra. Deus estava dizendo que eu seria um pregador itinerante, e eu nem sabia o que era isso. E a verdade é que quando ele, com 34 anos, dentro daquela UTI, ele me disse, lembra quando eu te falei? A minha mente voltou 17 anos no tempo, e eu me lembrei exatamente das palavras do Senhor. E ele me falou uma coisa que eu nunca me esqueci. A minha promessa está de pé. Eu quero dizer para você que naquele dia eu aprendi a maior das lições para o meu ministério. Claro que não só essa, mas muitas, mas essa foi uma das que mais me impactou.
que enquanto nós estamos debaixo de uma promessa, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Que quando nós estamos debaixo de uma promessa, a Bíblia diz que aquele que fez a promessa não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele nos fez a promessa, Ele conhecia o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Quando Ele te fez a promessa, Ele sabia exatamente o que Ele estava prometendo para você. Então, se tem alguém aqui hoje que está desfalecendo na fé, a palavra de Deus para você hoje é: entre em 2017, lembrando que você está debaixo de uma palavra de promessa na sua vida. Eu vou repetir, nós estamos debaixo de uma palavra de promessa de Deus. Só quem pode levantar uma mão ou as duas, do jeito que você desejar, e adorar ao Senhor, porque Ele é fiel e verdadeiro. Ele não faz a promessa porque nós merecemos, irmãos. Não são pelos nossos méritos, nem pelos deméritos. Nós estamos aqui hoje, não é porque nós somos melhores do que alguém. Nós não estamos aqui hoje porque nós oramos mais do que outro irmão. Obrigado. Não, nós só estamos aqui por causa de duas coisas: graça e misericórdia. Graça é favor imerecido da parte de Deus para conosco. Nós não merecemos, mas Ele vem e nos ajuda. E o que é misericórdia? Ao contrário, nós merecemos ser castigados, ser condenados, mas Ele não permite isso. Isso chama misericórdia. Pegue a mão de quem está ao seu lado e diga assim: o que você prefere, graça ou misericórdia? Diga para ele: eu prefiro as duas, porque eu preciso da graça e eu preciso da misericórdia. E é isso que faz a igreja caminhar: graça e misericórdia. Quando alguém olhar para você e disser: Deus está te dando vitória, não pensa nas horas de oração, nos montes que você subiu, no jejum que você fez, não. Você só diz para ele: isso é graça e misericórdia. A segunda coisa que nós devemos lembrar em 2017, Caleb disse para Josué: o que eu fiz, o que eu falei, depois que eu vim da missão que Moisés me incumbiu, eu falei de acordo com o meu coração. O desejo de Deus é que em 2017, tudo quanto formos fazer, façamos de coração. De coração. Dá para você entender isso, irmão? Não é fazer para se aparecer, não é para se exibir, não é para mostrar que você é melhor do que alguém, que você tem mais capacidade do que alguém, porque você estudou mais, porque você se formou, porque você agora é doutor. Doutor, que eu digo doutor literalmente falando, tem um doutorado, porque agora você tem um monte de diplomas, porque você agora está num bom emprego, porque você passou no melhor concurso do DF, e que agora você pode pisar na goela dos outros. Não. Tudo que formos fazer tem que ser de coração. Eu tenho um amigo de mais de 30 anos. Mais de 30 anos que nós somos amigos.
o pastor Gessé Góes, pastor da igreja Canaã, em Fortaleza. Para vocês terem uma ideia, a igreja Canaã, em termos de igreja local, é a maior igreja do Nordeste. Não é de Fortaleza, é de todo o Nordeste. O Gessé, pastor Gessé, reúne no domingo lá mais de 8.000 pessoas. Você chega lá, pensa que é congresso, é culto normal. E alguém me disse, não foi o pastor Gessé, alguém me disse que um dia os irmãos, o pastor entrou lá no banheiro porque estava construindo, e entrou com uma equipe de irmãos, de obreiros, e tinha uma irmã ajoelhada lá limpando o vaso, aquela luva de borracha, e ela tentando desentupir o vaso. E o pastor Gessé disse: irmã, o que a senhora está fazendo? Eu disse: eu estou tentando desentupir o vaso. Não, isso aí eu sei. O que a senhora está fazendo aqui, irmã? A senhora é desembargadora do Estado. Ela disse: pastor, eu sou desembargadora do portão para fora. Aqui dentro, eu sou serva. Tem gente que arrasta um banco na igreja e se o pastor não falar o nome dele depois, ele desvia. Desculpa a expressão, larga de ser besta, irmão. Larga de ser metida besta, ser exibido. O importante não é o nosso nome aparecer em cartaz. Eu fui pregar num congresso uma vez, o esposo da cantora disse: pastor, se o nome da minha esposa não tiver no cartaz, ela não canta. Eu disse: irmão, eu não tenho isso não. Aliás, já até trocaram o meu nome, não é mais Roberto Santos. E ele olhou para mim bem sério e disse: ué, trocaram o seu nome? Colocaram o nome de Jaque. Que eles convidam o Napoleão, ele não veio. Já que você está aqui, prega. Ué, quando é que isso tirou pedaço? Por que isso é um demérito? Por que isso é pejorativo? Eu estava na brecha. Na hora de levar os pães para Jesus, tinha Pedro, tinha Tiago, tinha João, só tinha a nata do ministério. Ninguém tinha um pedaço de pão. Apareceu um rapaz lá que nem nome tem. E ele é que salvou aquela multidão da fome. Levando 5 pães e 2 peixinhos. Era o lanche dele. E mais um detalhe, o pão lá é de cevada, viu, irmãos? O pão lá de João 6 é cevada, não é pão de trigo, não. O pão de trigo é só os ricos, de cevada é para pobre. Só tinha um pobre lascado lá. Jesus disse: mas para matar a fome está bom demais, vem cá. Não importa se o seu nome não aparece no outdoor, não importa se o seu nome não veio no relatório. O que importa então, pastor, é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. É isso, irmão, que vale a pena. Não é ficar brigando com picuinha, com coisinha. É porque o irmão não me deu paz do Senhor. E é a segunda vez que o irmão Trevolino passa por mim e não dá paz do Senhor. Quem me salvou não foi paz do Senhor de ninguém, irmão. Quem me salvou foi o Senhor da paz. Eu vim aqui por conta dele, por causa dele. Eu amo ele, eu sou arriado por ele. Eu estou aqui para adorar ele e falar da palavra dele. É isso que importa. Agora, se vão te reconhecer, se vão jogar confete, se vão acender as luzes dos holofotes, isso pouco importa, gente. O importante é que Jesus está vendo. Tem gente que me dá oferta, tem pessoas que me dão oferta, e sabe o que eles falam? Põe a oferta na minha mão. Um dia desse, lá no Rio de Janeiro, fizeram. Um irmão me deu um cheque, e nem o número do telefone dele ele colocou, que era para eu não ligar para ele. Até pensei que não tinha fundo o cheque. Mas tinha. 10 mil reais. Pessoas que dão e não querem que o nome seja falado, para quê? Para quê?
massagear o nosso ego. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O que você fizer no reino de Deus, faça de coração. E há uma promessa de Deus dizendo que tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Sabia disso? Eu fui pregar o ano passado no Paraguai, lá dentro do Paraguai, numa obra missionária. O pastor me ligou, o pastor Zé Carlos. Ele falou para mim, pastor Roberto, tudo que a gente pode fazer pelo senhor é comprar a passagem. Nós vamos comprar essa passagem 10, 12 vezes, o máximo que a companhia der. Nós vamos buscar o senhor lá em Foz do Iguaçu. Fome o senhor não vai passar aqui de jeito nenhum, porque tem comida e tem Coca-Cola para o senhor aqui. Mas a gente não pode dar 1 centavo de oferta. O senhor tem coragem de vir? Jesus falou, vai. Vai. Pastor, mas eu vivo do ministério, gente. Eu vivo de ofertas. Tem 30 anos que eu vivo assim. Apesar de ter formação, apesar de poder exercer minha profissão, mas Jesus disse, é ministério. Você vai viver do altar. Você vai viver do meu cuidado, da minha provisão. A minha esposa é ministério e trabalho, porque ela trabalha como psicóloga. Eu não. Sabe de uma coisa? Jesus disse, vai. Aí eu pensei que Jesus ia usar um paraguaio daqui lá, encher um bolo de dólares e encher meu bolso. Sabe o que Jesus fez? Na hora que eu estava arrumando a mala para voltar, Jesus falou assim, o que você está arrumando a mala? Vai ficar tudo aí. As roupas, os ternos e até a mala. Irmão, o relógio que eu tinha comprado lá, com muito sacrifício, Jesus disse, dá. Dá. E eu dei. Vou falar aqui com muito respeito, eu só não deixei as cuecas, porque é uma coisa inapropriada para fazer isso. Você vai dar uma coisa dessa para os outros usada? Mas tênis, sapato, terno, gravata, camisa, ficou tudo. 2 meses depois eu fui pregar no Rio de Janeiro. Pastor Daniel Malafaia, nosso amigo há mais de 20 anos. O pastor Alessandro Malafaia, filho mais velho dele, fez um tratamento e emagreceu 25 quilos. Esse aqui é um dos ternos. Esse é um dos ternos. Todos vieram, foi comprado nos Estados Unidos, tudo de primeira. Ele olhou para mim e disse, pastor, tem uns ternos lá em casa que eu emagreci, tem terno que eu nem usei. E Jesus falou que é para dar tudo para o senhor, me deu 10. 10. Não, irmão, pode glorificar Jesus. Mas lá no Paraguai, eu não dei o terno dizendo, Jesus, eu estou dando aqui, vamos ver o que vai rolar aí. Não. O relógio, eu estava pregando no Mato Grosso do Sul, lá em Dourados, um empresário chegou e me deu um relógio. O pastor dele chegou 3 minutos depois, olhou no meu pulso o relógio e disse, pastor, que relojaço é esse? Porque eu já pensei, dei lá no Paraguai, um estou ganhando outro aqui. Eu ganhei mesmo, mas ficou 3 minutos no meu pulso. Já foi embora. Sabe quantos relógios eu já dei? Mais de 50. Quantos relógios eu tenho? Eu calculei lá em casa esses dias, eu acho que eu tenho 18. Eu não tenho 18 braços para usar. Se você quiser me dar um aí, eu aceito, não tem problema não.
E eu só não dou ele lá na frente se você falar, pastor, eu vou dar sob uma condição. Não é para o senhor ofertar. É o único jeito. Lá só tem um relógio que eu não dou, não vendo, por causa de um sentimento que eu tenho, que o irmão é um amigo meu, genro, neto do pastor José Wellington, em São Paulo, me deu o relógio, poucos meses depois ele faleceu, e ficou aquilo como uma recordação. Mas Deus me ensinou, tudo que você fizer, faça de coração. Porque ainda que os homens não vejam e não reconheçam, sou eu que conheço o coração do ser humano. Põe a mão no ombro de quem está ao seu lado, se você tiver liberdade para isso. Se você não se sentir desconfortável com isso, porque se sentir, não faça. Irmão, não põe a mão no meu ombro, não, que eu não gosto disso, não. Então não põe. Respeita o irmão. Eu só quero dizer para você que o ombro de crente não tem espinho. O máximo que dá é choque. Olhe nos olhos desta pessoa que você está pondo a mão no ombro dela. E diga para ela, em nome de Jesus, irmão. Tudo, diga de novo, tudo que você fizer, faça de coração. Xarabacandaramacandarás. Josué, eu estou seguindo o texto aqui, Josué, o livro de Josué, Caleb nos faz entender algumas verdades. Primeiro, devemos lembrar que estamos debaixo de uma promessa. Diga comigo, estamos debaixo de uma promessa. Segunda coisa, devemos lembrar que tudo quanto formos fazer tem que ser de coração. E a terceira coisa que Caleb nos faz entender aqui, ele faz lembrar-nos que nem todos aqueles que estão conosco vão acreditar na bênção. Ele disse, olha, eu subi espiar a terra, mas éramos 12. Mas 10, a maioria, voltaram e colocaram medo no coração do povo, porque diziam eles, não vamos conquistar esta terra é terra de gigantes. E nós éramos aos olhos dele como gafanhotos. E nós também nos sentimos assim como gafanhotos. Irmão, estava na mesma igreja, era do mesmo ministério de Madureira, estava no mesmo campo de trabalho, era a mesma convenção, mas 10 não acreditaram. Não se iluda, nem todo mundo que está do seu lado vai acreditar na sua vitória. Não vai mesmo. E o Leonardo Carnal diz que tem uma forma da gente descobrir quem são nossos amigos de verdade. É um grande historiador e filósofo, o Carnal, que é professor lá em Campinas, na Unicamp. E ele diz assim, você quer descobrir quem é seu amigo? Chega para ele, porque se você chegar assim, irmãos, eu estou doente. Olha, irmãos, o médico disse que eu vou viver mais 6 meses. Vai ter um monte de gente que vai chorar no final do culto, vai dizer, tadinho do pastor. Talvez você vai tirar R$10 da carteira e diz, pastor, toma aí, não é muito não, mas ajuda. Comprar uma cibalena. Porque a sua derrota gera uma certa contrição do povo. A sua miséria faz isso. Agora, quer ver quem é amigo de verdade? Chega para os seus amigos e diz assim, irmãos, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida igual esse ano. Acabei de comprar uma BMW e estou partindo para uma Ferrari. E vai contando, já comprei 2 fazendas. Já perdi a conta de tanto gado que eu tenho. Aí você olha para o semblante dos amigos. Se ele tiver assim, mas é exibido, irmão.
não é teu amigo. Metida besta, não é teu amigo. Nossa, será que isso é verdade mesmo? Não é teu amigo. Nossa, irmão, dá meu endereço para esse anjo também, não é seu amigo. Agora, se ele estiver olhando para vocês, sorrindo, disse, glória a Deus, vibrando com a sua vitória, esse é seu amigo. Põe a mão no ombro do seu irmão aí de novo, diga assim para ele, olhando nos olhos, irmão, nunca ganhei tanto dinheiro igual esse ano. E quer saber mais de uma coisa? Eu tenho a impressão, pastor Saulo, que quando nós chegarmos no céu, Jesus não vai perguntar assim, ei, quantos amigos você teve? Ele não vai perguntar isso. Mas se ele for perguntar alguma coisa nesse sentido, ele deve nos perguntar assim, ei, de quantos você foi amigo? Quantas pessoas você ofereceu o seu ombro para ele chorar? Porque nesta caminhada vai ter mais pedra do que pão. E a gente só encontra mais pão do que pedra na Bíblia. Segundo o pastor Gesiel Gomes, na Bíblia tem mais referências falando de pão do que de pedras. Se jogarem pedras em você, fique tranquilo, a panificadora de Deus está aberta. Tem pão para você e para sua casa. Em 2017, se lembre que nem todos que estão com você vão acreditar na sua vitória. O versículo 8 e 9 fala, ele disse que em todo esse tempo ele não parou de servir e seguir ao Senhor com fidelidade. 2017, lembre-se de ser fiel. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, irmão, que isso aí não é todo mundo que fala isso não, e não é todo livro que você acha isso não. Tem duas formas de Deus nos alcançar. Primeiro, pela fé. Tem gente que tem a vida toda atrapalhada e recebe bênção e você fica, eu não consigo entender. Como é que esse cara é tribuloso, é atribulado, e é irmão do céu, e é abençoado desse jeito? Porque ele não é fiel, mas ele tem fé. Jacó era cheio de esquema, mas tinha fé. Jesus disse, se você tiver fé, você vai remover montes. Quem falou foi o mestre. Como é que você sai dessa? Agora, se você não tem essa fé toda, não desvia não. Tem uma outra forma de você alcançar a bênção de Deus. Fidelidade. Diga comigo, fé e fidelidade. Pastor, como eu queria ter esta fé. Não tem. Seja fiel, porque se você for fiel, a bênção de Deus não vai errar o seu endereço. Receba essa palavra como sendo uma palavra profética para a sua vida aqui nesta noite. Em 2017, primeiro, se lembre que você está debaixo de uma promessa. Lembre-se de fazer tudo de coração. Lembre-se que nem todos que estão caminhando com você acreditarão na sua vitória. E quarto, lembre-se de permanecer em fidelidade. Ei, irmão, quando Deus olha para uma pessoa fiel, você lembra Ezequias quando recebeu a ordem do profeta que ele ia morrer? Que ele virou para o canto da parede, sabe o que ele falou para Deus? Eu sou fiel. Eu não tenho essa fé toda não, mas eu sou fiel. E Deus olhou lá no livro e disse, rapaz, esse cara é fiel mesmo. Isaías estava lá no quintal, indo embora
Deus disse, Isaías, volta lá. Desfala tudo que você falou. Diz, mas como é que é? O senhor não arrepende? Pois é, não arrependo não, mas volta lá. Diz para ele que ele vai viver mais 15 anos. E pode pedir para ele, se ele quiser um sinal, um negócio qualquer aí, o que falar, porque ele mexeu na corda do meu coração. Fiel. Lembra quando o Satanás foi chamado para a briga? Porque quem chamou o Satanás para a briga foi Deus. Não foi Jó, não. E você tem observado lá o Jó, o meu servo? Resumindo tudo que Jó era, fiel. Ah, mas ele é fiel porque ele é rico. Não, pode tirar a riqueza dele, você vai ver. Tirou tudo. Fiel. Viu aí como é que ele permanece fiel? Não, ele é fiel, mas porque ele tem saúde de leão. Joga uma doença nele lá, uma lepra, uma AIDS, você vai ver se ele não vai te murmurar. Ficou leproso, irmão. Cheio de pereba, da cabeça aos pés. Perdeu família, perdeu os filhos. Perdeu a casa, perdeu a fazenda, perdeu o gado, perdeu o crédito no banco, perdeu tudo, perdeu o Ibope. Ninguém adicionava mais ele no Facebook. Jó não tinha mais vida sexual, você sabia disso? Sabia que Jó não tinha mais vida sexual, apesar de ser casado? Como é que o senhor fala um trem desse? A mulher olhou para ele assim, de pereba em cima e embaixo, diz, mas você está um gato. Você é lindo. Não, amaldiçoa teu Deus e morre logo, porque eu não estou aguentando esse sofrimento seu não, rapaz. Você já está indo para a UTI. Sabe o que Deus fez por causa da fidelidade dele? É o único homem na Bíblia que ficou rico com oferta. Se você ler o último capítulo de Jó, vai descobrir que todo mundo que foi visitar ele levou uma peça de ouro e foi o abençoando. Foi tanta gente que levou ouro para ele que ele ficou mais rico do que no início. Quem falou para você que a oferta não enriquece? Ei, sabe o que Deus fez por causa da fidelidade de Jó? Deus deu para ele mais 10 filhos. Segura no banco aí para você não desviar. Com a mesma mulher. Não precisou trocar por uma mais nova. Porque quando alguém é fiel, Deus mexe até nas entranhas. Se aqui fosse reunião de obreiro, eu ia falar o quanto que nós estamos precisando ser fiel ao ministério, sermos companheiros, fiéis ao pastor. E quando você tem um pastor aí desses por aí que aparece de vez em quando nos escândalos, que não é pastor, que é lobo, você tem que pular fora dele. Mas quando Deus coloca um homem de Deus para pastorear você, você tem que valorizar isso. Tem que valorizar isso. Um pastor que vai te visitar não é por causa do seu dízimo, não é por causa da sua influência política ou social. Que vai te visitar não é porque está de olho na sua esposa nem na sua filha. Vai lá porque te ama. Vai lá porque você é ovelha. E ele vai sarar a sua ferida. A gente precisa valorizar. Mas a gente fala isso numa outra reunião. Fidelidade. A gente está precisando encontrar jovens fiéis. Uma rapaziada aí que termina o louvor, vai namorar em porta de motel, para não dizer que vai namorar dentro do motel. Uma rapaziada aí que não tem nada na cabeça, só tem gel, e querem casar. Umas moças que não se preparam para a vida, não estuda, não trabalha, não faz nada dentro de casa. E se a mãe bobear, ainda leva uma rasteira dela. Não dá conta de fritar um ovo, só sabe fazer miojo, dá até nojo. E depois vão casar. Vão casar e vão morar onde? Nos fundos da casa da sogra ou do sogro. Aí vem um pacote, vem sogro, sogra, um negócio muito perigoso chamado cunhado. Não sei se vocês conhecem isso aqui. Cunhado.
Uma florzinha que não se cheira, chamado sobrinho, é uma gangue, irmão. Uma gangue que se reúne para saquear sua geladeira. Ainda mais se a gangue foi evangélica. Porque o povo para gostar de comida é o tal do crente. Mais de 20 anos eu pesquisei esse fenômeno. Por que crente come desse tanto? Eu fui descobrir isso lá na Alemanha. O teólogo me explicou isso lá. Crente come muito porque ele está esperando Jesus. E eu disse, mas o que tem a ver volta de Jesus com comida? Toda vez que ele está comendo, ele pensa, pode ser a última refeição da minha vida. Deixa eu encher a pança aqui, que a viagem é longa. E crente só anda atrasado. Até Jesus reunir todo mundo, já deu fome de novo. E o pior não é isso, é que a Bíblia diz que no céu tem um tal de maná escondido. E os teólogos alemães estão dizendo que esse maná é coisa de comer. Aí se for de comer, aí eu entendi por que está escondido. Porque se Jesus não escondesse, esses crentes que já foram na nossa frente. Você acha, irmão, quando a gente chegar lá vai ter mais alguma coisa? Já comeram tudo. Não vai ficar nem farelo. Fica tranquilo, irmão, não precisa ter pressa para ir, não. O seu está guardado. A questão toda é ser fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Levante uma das suas mãos e diga, não diga assim para o pastor Roberto ouvir, diga do seu coração. Se você quiser falar, verbalizar, verbalize. Se quiser falar alto, fale. Se quiser falar baixo, fale. Mas diga para o Espírito Santo, 2017, me ajuda a ser fiel. Fiel. Fiel a ti, fiel à tua voz, fiel à tua palavra, fiel ao ministério que tu me confiastes. Tchau e dolore glebe nefai. Jiwitulera mahasuricaio. Naramaikel e fora. Espírito de Deus. E eu vou terminar aqui, irmãos, porque se deixar eu vou até meia-noite. Mas o versículo 11 fala uma coisa que me deixou profundamente impactado nesse texto. Ele diz, passaram-se 45 anos e eu estou igualzinho naquela época. 2017 não vai ser o seu fim. Levante a sua cabeça, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu quero dizer para você que Deus não tem um ponto final para colocar na sua caminhada. Deus tem apenas uma vírgula. E Ele está dizendo aqui que se você crer, Ele vai renovar as suas forças. Pastor, 2017, eu não quero mais cargo, eu não quero mais trabalhar na igreja, eu não quero mais saber de crente, eu quero ir para a igreja só no domingo, no dia da ceia, e o culto à noite está bom demais, vou entrar de férias. Ei, meu irmão, ore ao contrário, Jesus, renove as minhas forças, e aquilo que vier à minha mão, eu não vou deixar de fazer. Por quê, pastor? Porque a graça que eu tenho hoje é igual à graça que eu tinha há 45 anos. Eita Deus tremendo. Renovando as nossas forças. Você pensa que é o final? Irmão, só chega no fim quando Jesus diz que é o fim. Quando chega no final, você pode estar no melhor hospital do Brasil, ou do mundo, do planeta. Você pode estar naquele hospital que estão construindo lá em Marte. Tudo lá é marciano. Você pode ter a tecnologia que for, você pode ter o socorro que for. Chegou, chegou. Mas se não chegou, meu irmão, você pode estar sozinho no meio do deserto. Jesus te tira de lá.
Jesus te arranca de lá e o nome dele será glorificado. Quando eu vejo esse acidente que teve agora com o time da Chapecoense, meu Deus, num desastre daquele, você conversa, você vê a entrevista que o funcionário, o técnico de voo estava no avião e sobreviveu, está lá com pequenos machucados. Como é que destrói tudo, acaba tudo, mata todo mundo, escapa 4 e ele está lá inteiro? Como é que é isso? Sabe o que ele falou? Eu sobrevivi porque eu fiz do jeitinho que manda o manual. Eu tenho que me agachar e ficar numa posição fetal. Se a maioria ou se todos no avião fizesse, com certeza teria mais gente que sobreviveria. Sabe como é que nós vamos sobreviver? Seguindo as instruções do manual de Deus. Pegue a sua Bíblia aí, por favor, quem trouxe. Levante a sua Bíblia o mais alto que você der conta. E diga: Espírito Santo, me ajuda a crer nesse livro. Me ajuda a ler e a meditar nesse livro todos os dias da minha vida. Siga o manual, que todo mundo vai morrer, mas você vai ficar vivo. Vale um amém? Vale um glória a Deus? Vale um aleluia? Que Deus em Cristo abençoe vocês. Deus continue abençoando o pastor Saulo. Deus continue abençoando a todos. Eu queria fazer uma oração aqui com os irmãos. Será que nós podemos orar juntos agora? Glória a Jesus. Fazer uma oração aqui. Pastor, uma oração especial. Eu não sei se existe esse negócio de oração especial. Para mim, todas as orações são especiais. Talvez exista oração específica. Mas eu gostaria de fazer uma oração aqui pelos irmãos, pelas irmãs, pelas famílias, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos adultos, pelos pais, pelas mães, enfim, pela igreja. Mas eu não quero orar por você. Eu quero orar com você. E eu quero orar pedindo a Deus um renovo sobre a nossa vida, para entrarmos em 2017 com aspecto de vencedor. E somente os irmãos de coração que gostariam de receber da parte de Jesus um renovo. Eu quero te convidar para estar aqui à frente. Quero orar com você. E não é vergonha, irmão. Quem falou para você que é vergonhoso receber oração? A Bíblia nos orienta a orar um pelos outros. A clamar, a ministrar, o poder da intercessão. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tem mais espaço aqui na lateral, os irmãos podem chegar mais. Não fique, na medida do possível, não fique aí ninguém no corredor. Espalhe-se aqui. À minha esquerda aqui tem mais espaço, à minha direita. Nós vamos orar juntos aqui. Juntos. Quem sabe você que é mãe, você que é pai,
está aqui na frente, mas você está pensando, eu gostaria tanto que o meu filho estivesse aqui, que a minha filha estivesse aqui. Mas traz a memória dele aqui para essa oração, diante de Jesus. Porque a Bíblia nos ensina que Deus, o nosso Deus, é o Deus de perto e o Deus de longe. É o Deus dos vales e o Deus dos montes. Ele age. E maravilha. Cai delera mache candarabachuri caias. Haramaikei oroma iofonai. The sweet heb fegei should go my get faz. E eu gostaria que você que é batizado no Espírito Santo tivesse a honra, o privilégio, a grandeza de poder orar em línguas. A Bíblia diz, pastor Saulo, quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então, seja edificado pelo poder do Espírito Santo. Quem sabe Jesus vai te renovar aqui agora e você vai voltar a falar em línguas. Quem sabe você não é batizado ainda, mas nesta noite Jesus pode te batizar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, Pai Celestial. Nós estamos aqui na tua casa. Nós estamos aqui na tua presença. Nós estamos aqui diante de ti, ó Cordeiro de Deus. Sara os nossos pecados, sara-nos das nossas transgressões, sara-nos e seremos sarados e curados. Venha nos tratar com o poder do teu Espírito Santo e o poder da tua palavra. Reaviva o nosso nome no livro da vida. Anima-nos novamente. Renova! Traz de novo o que é novo. Traz a existência. Relamatiria necanto nebia. Idelema enchumi nebia andaraias. E guiasterema e ovremai que ofenecias. Teu é o reino, o poder, a glória e a majestade. Agora olhe aqui para mim, todos vocês, por favor. Todos vocês, olhem para mim. Eu vou pedir uma coisa para vocês aqui. Na verdade, eu vou pedir duas, mas eu vou pedir uma primeiramente aqui, que seja irmã com irmã, irmão com irmão, tá bom? Irmã com irmã, irmão com irmão. Eu quero que você fique assim de frente com essa pessoa. Mulher com mulher, homem com homem. E eu gostaria que você abraçasse essa pessoa. Abraçasse essa pessoa. Abraça essa pessoa. Não, não solta não, abraça essa pessoa. Eu não tenho tempo para explicar para você sobre o hormônio que o abraço desperta na gente. Mas eu gostaria que você dissesse para essa pessoa que você está abraçando. Não se... Me ouça primeiro, depois vocês falam. Não se esqueça que você está debaixo de uma promessa. Se ele não acreditar, você fala de novo.
você está debaixo de uma promessa. Deus abençoe. Voltem para os seus respectivos lugares. Pode voltar glorificando a Deus. Pode voltar dando glórias ao nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu já vou voltar aqui a palavra ao pastor Saulinho, até pedindo perdão aqui pelos 5 minutos que foram. Ô irmão, Jesus não foi embora não, hein? Até a bênção apostólica, Jesus ainda pode fazer milagres aqui dentro. Glória a Deus. Na verdade, o culto não termina, né, pastor? A bênção apostólica é uma pausa. Esses dias eu fui pregar numa cidade de São Paulo, por nome Votuporanga. Esses dias não, já tem um tempinho. E tinha uma caravana lá de uma cidade por nome Cardoso. De repente tem alguém de São Paulo aqui. Você conhece lá? Não, né? Cardoso. E Jesus batizou, pastor Saulo, mais de 100 pessoas no Espírito Santo, com confirmação. E muitas pessoas dessa cidade de Cardoso não foram batizadas. Por apenas um pequeno grupo. E depois, no outro dia, o pastor Enéas Padilha, que é o pastor presidente lá, eu gosto de falar assim, porque às vezes as pessoas falam uns testemunhos por aí que só Jesus. E o pastor Enéas Padilha me falou, pastor Roberto, os irmãos de Cardoso me ligaram. Aquela glória que estava aqui dentro, a caravana, e os irmãos que não foram batizados aqui, lá dentro do ônibus, eles começaram a glorificar a Deus. Jesus batizou com o Espírito Santo os que não eram batizados. E quando eles chegaram de madrugada em Cardoso, desceram parecendo um exército marchando e transbordando em línguas estranhas. E muita gente acordou, abriu a janela e disse, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Alguém disse, é os crentes chegando da igreja. Então, ei, dá saudade. Pastor Saulo, muito obrigado. Vou devolver o microfone aqui agora. E vou fazer um pedido aqui, irmãos, isso é muito pessoal, não se sinta constrangido. Mas o pastor Gesiel Gomes me ensinou uma coisa, o seguinte, Lemuel, só tem como a gente saber de uma coisa se o Espírito Santo nos revelar ou se a pessoa nos falar. Se não falar, não tem jeito de saber. E eu estou precisando aqui de um laptop, ou um computador, assim, ou um tablet que alguém de repente não esteja usando, não está sendo importante para você, e você quiser doar para um obreiro que está necessitado. Tá? Eu estou passando essa informação para você, porque às vezes você tem, pastor, se eu tivesse falado, tem um lá que está 3 anos lá, que eu nem ligo, não preciso mais, não uso mais, comprei um novo, né? Não é Lenovo não, porque o Lenovo é meio fraca a marca. Comprei um novo, mas está aí, tá bom? Se porventura você tiver e quiser, será muito bem-vindo e será muito bem usado no reino de Deus. Muito obrigado, pastor. A palavra está contigo.